Vamos falar de desenvolvimento econômico, vamos falar de tantos assuntos que passam pela Associação Empresarial de Criciúma. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Balanço Geral o presidente recém-eleito, Frank Robolt, da ASIC. Frank, obrigado pela presença aqui, boa tarde. O prazer é meu de estar aqui em nome da ASIC, depois de ser eleito na semana passada, estar aqui até para a gente conversar um pouco sobre a ASIC e sobre o futuro da ASIC. A posse efetivamente dia 1º de janeiro, com o calendário, como é que é? A posse efetiva é dia 1º de janeiro, mas nós vamos fazer uma posse formal, como é normal lá para o mês de março, estamos discutindo a data e a gente vai poder fazer uma posse formal da diretoria. Importante dizer ao nosso telespectador, Frank Robolt vem do setor de metalurgia, plástico, mundo agro. Eu prezo muito essa questão do mundo agro. Eu te disse fora do ar aqui que eu acho que o agro também bem representado no setor empresarial. Na realidade, eu tenho um pé no agro já há 40 anos que eu estou no setor de avicultura, suinocultura, já há mais de 40 anos. Mas a empresa que eu dirijo é uma empresa metalúrgica, plástico, fabricante de máquinas e equipamentos. Então é um mix de tudo, mas logicamente a gente vive do agro. É um processo de continuidade que o senhor assume como presidente? Assim que é, realmente durante todos os últimos anos, brilhantes presidentes passaram pela ASIC e eu inclusive tive o prazer de ser vice-presidente do Valcir até agora. Então, é um processo, na ASIC tem vários e vários projetos, planos que estão em andamento e que precisam continuar em andamento. Nós precisamos continuar executando esses projetos. Logicamente, a diretoria vai se reunir em janeiro, vamos discutir novas bandeiras, algumas dores do empresariado que precisa ser enfrentado. Então, é isso que a gente vai buscar. Dar andamento naquilo que está sendo bem feito e está sendo bem feito. A equipe que a ASIC tem lá é uma equipe muito ativa e que pode dar continuidade nesse projeto. O Valcir, como o Moacir antes, como todos os outros presidentes, deixaram um legado bastante importante para o futuro e nós queremos dar continuidade nesses projetos que estão dando certo e que construíram a ASIC durante esses anos, mas tem outros projetos que nós precisamos eleger para trabalhar nos próximos anos. E exemplo do que a ASIC precisa abordar com uma certa urgência aí? Eu acredito que talvez a maior dor que hoje as empresas, seja ela de pequeno porte, médio porte, grande porte, tem em Criciúma é a questão da mão de obra. A mão de obra, realmente, a mão de obra disponível e principalmente a qualificação da mão de obra. A gente sabe que isso não está na mão da ASIC para resolver, mas a ASIC pode ser um motivador para essa discussão mais ampla na nossa região, porque isso passa pelo poder público, passa pelas escolas técnicas e nós precisamos trazer isso para a mesa, para a gente poder discutir, porque você não passa em nenhuma região de Criciúma, nenhuma região de empresas em Criciúma, em toda a região aqui, de que você não lê na frente, estamos contratando, estamos buscando gente. Então, nós precisamos achar alternativa para isso. Se a nossa região quer crescer, se a nossa região quer continuar crescendo, nos níveis que nós estamos crescendo hoje e crescendo mais até, porque o Estado cresce e nós precisamos continuar crescendo e seguindo o Estado, nós precisamos de alguma forma minimizar esse problema que nós temos de mão de obra aqui e nós temos que buscar essa solução junto com o poder público. Tenho certeza que nós vamos ter essa receptividade no poder público, junto às escolas, juntar para a gente buscar alguma solução com relação a isso. Ela parte da questão da qualificação da mão de obra ou está um pouco além disso, Frank? Eu acredito que a questão da mão de obra ela começa a se resolver com migração, com imigração, mas a qualificação da mão de obra passa pelas escolas, passa por algum tipo de incentivo para que as pessoas possam se aprimorar e a gente vai ter que achar essa alternativa. Um tema sempre muito delicado que é a questão da remuneração. Qualifica, melhora a remuneração? É esse o processo que tem? Onde é que está o peso dessa questão remuneração? Porque hoje o programa, o governo paga tanto auxílio que muitas vezes se colocar na ponta do lápis para trabalhador sem qualificação não é vantagem nem sair de casa. Não, eu acredito que passa, logicamente a qualificação leva a melhor remuneração. Nas indústrias é assim que funciona e vai continuar funcionando. Com relação aos projetos sociais, aos planos sociais, eu acredito que eles foram necessários, são necessários, mas as autoridades, o legislativo vai ter que achar uma porta de saída para isso. Porque hoje,
com toda a necessidade que se tem de mão de obra, não se justifica tanto projetos sociais ou tantas bolsas que se tem, e vai ter que achar uma porta de saída. Qual é a porta de saída? Tem que ser construída uma porta de saída para que as pessoas possam receber uma parte e também buscar outra parte via trabalho. Costuma-se dizer que para o governo basta ele não atrapalhar, que a economia se organiza por si. Tem algumas questões, como por exemplo infraestrutura, que dependem muito de governo. A questão infraestrutura, essas bandeiras... Essas bandeiras continuam, nós já estamos vendo aqui na nossa região o anel viário de Criciúma ficando saturado, outras rodovias que precisam para que o movimento econômico possa continuar e que vão ser bandeiras que nós vamos continuar levantando na SIC, sem dúvida nenhuma, que foram levantadas até agora e vão continuar daqui para frente. Frank Robolt, presidente da SIC, toma posse nos próximos dias, recém-eleito. Desejamos aí muito sucesso, porque passa pela SIC nos últimos tempos. Eu costumo dizer, Frank, que com o passar do tempo, a SIC conseguiu fazer um protagonismo tão grande nas suas atitudes, que às vezes tem gente que vai lá na SIC reclamar de buraco de rua, ou seja, coisas menores acabam passando pela SIC. Então, desejamos aí muito sucesso. Obrigado, e nós vamos buscar que a SIC continue sendo protagonista das bandeiras do sul catarinense e vamos continuar nessa luta, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Frank Robolt conosco aqui. A SIC envolve comércio, indústria, prestação de serviço, com todas essas preocupações que há em termos de desenvolvimento econômico.